E boa noite. Boa noite. Hoje, dia 13 de maio de 2021, nossa live aqui no Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live das 19 horas, com a amiga Rosângela Cassiano, diretamente de São Paulo. Antes de fazer as apresentações e os comentários iniciais, eu vou registrar aqui o nosso comentário que ficará fixo. Então, live da quinta, hoje 13 de maio, 19 horas. E o tema de nossa live será um tema muito especial. Vamos trocar uma ideia bem ampla sobre crises e burnout durante a pandemia, principalmente esse período que estamos vivendo aqui. Então, vou deixar o nosso comentário que ficará fixo na base de nossa live. Bem-vindo, Rosângela, bem-vindo, Anali, de Petrópolis, e daqui a pouco as pessoas estarão chegando para conversar sobre esse tema muito importante. Então, a nossa live de hoje, lembrando, é crises e burnout durante a pandemia. Vamos conversar sobre crises, sobre o que é burnout, como manter-se saudável na pandemia e, principalmente, viver bem em qualquer época. Então, sem delongas, vamos convidar com Rosângela Cassiano e eu aqui, que vos falo, Sérgio Taldo, diretamente de Petrópolis, e Rosângela chegando de São Paulo. Minha amiga Rosângela, finalmente estamos aqui frente a frente. Finalmente esse encontro aconteceu, não é, Sérgio? Isso, vou acertar aqui a minha telinha para que a gente possa ficar mais ou menos posicionado no centro da live, né? Satisfação enorme estar com você, Rosângela. Nossa, a honra é toda minha, que delícia, né? Tenho acompanhei o ano passado o seu milhões de lives que você fez. E eu falei, quem sabe um dia eu vou estar ali também, né? Quem sabe eu vou ter a oportunidade também de conversar, de ter esse momento gostoso. Eu acho que você, né? Tanto você quanto eu também tive essa iniciativa o ano passado, né? Com a coisa da pandemia, de levar boas notícias, né? De levar bons momentos para as pessoas. Eu acho que todo mundo estava precisando muito disso, né? E eu acho que você fez um trabalho belíssimo, tá de parabéns. E agradeço agora poder estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Legal, estou fazendo já uns prints aqui, que daqui a pouco eu acabo me desligando e não printo mais nada. Deixa eu fazer mais um print nosso aqui. Isso. Então, Rosângela, nós temos um amigo em comum, né? Talvez ele esteja conosco daqui a pouco, né? O Leandro Martins, ele está me mandando várias recomendações de várias pessoas. Verdade. A gente vai conversar ao longo da nossa live, né? Ano passado, né, eu ganhei aquele empuxo, né? Fazia lives diariamente. Esse ano começou um ano um pouco diferente, né? A gente está sendo resiliente, sendo bastante antifrágil, né, como diz o Taleb aí, né, fiz algumas lives com o Vladimir, porém, a gente está sendo submetido, e aí a gente vai conversar sobre isso melhor, né, o tempo passa e a gente parece que não tem assim um fim, né, você não consegue enxergar um fim para essa pandemia que foi pego, todo mundo foi pego de surpresa, as organizações, as pessoas, as empresas, né, muitas empresas estão sofrendo muito mesmo, né, centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, centro das grandes capitais, empresas fechando seus escritórios, as pessoas ficando em casa, muito home office. Eu até, nos últimos 2 meses, tenho feito algumas experiências offline. Estou procurando fazer algumas coisas offline e estou descobrindo algumas coisas muito interessantes. Né? A gente que fica muito ligado, né, muito conectado, com o celular sempre à mão, né, a gente às vezes deixa de perceber algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta, seja a natureza. Hoje, por exemplo, Petrópolis está um dia muito frio, né? Disse que amanhã talvez tenhamos aqui sol, e final de semana com chuva, está um dia muito frio, né? Estou com um casacão enorme aqui, né? Está em torno de 14, 13 graus ali, a sensação deve estar um pouco mais para baixo. Então, é uma satisfação estar com você aqui. Vamos trocar ideias sobre esses temas. Vou te apresentar aqui. Quem quiser, né, já pode fazer o print da tela ao longo da live. Eu, @Sérgio Taldo. Minha amiga Rosângela Cassiano, @Rosângela Cassiano, psicóloga. Rosângela, hoje nós estamos fazendo a live de número
159, perdão, 160, tá? Já estamos pulando aí para a live de 160, 160. Legal. E eu tive vários insights ao longo desse período, e teoricamente eu estou aqui com um conteúdo muito grande, mas eu não estou assim estressado, nervoso, querendo publicar um livro. Eu, de repente, dei uma parada mesmo, aterrei o fio terra e estou tentando captar o que nós estamos percebendo de agora para frente, porque senão o que acontece? A gente acaba entrando numa crise, você fica ansioso porque quer escrever, porque quer publicar, porque quer resolver, aí acaba entrando em burnout, que é o que a gente vai falar, né, mais especificamente hoje. Rosângela, psicoterapeuta, mais de 30 anos aí de experiência clínica, master em PNL e coach, atendimento online e presencial, quem quiser pode ir lá nas redes sociais, cofundadora, né, da Rentabag BR, a gente vai falar um pouco sobre isso também, aluguel de malas e mala de vinho, né? Mala de vinho, wine bags. Rosângela, muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente aqui. As portas estão sempre abertas, né? Você pode fazer contato comigo a hora que você quiser. Vindo a Petrópolis, vamos tomar um chá, né, ou um café. Eu indo a São Paulo, tendo a oportunidade, vamos estar juntos. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. E uma coisa muito interessante, né, eu coloquei uma pergunta na nossa pauta, né? Como você despertou interesse por psicoterapia, né? Na realidade é por seres humanos, né? Sentir a dor do outro. Como é que funciona isso? Como é que isso começou para você? Um pouco da sua história aí. Para as pessoas que estão nos assistindo, essa live está sendo gravada ao vivo. Depois a gente compartilha também no Facebook, vai para o Twitter, LinkedIn, YouTube e lá no meu IGTV, no Instagram. Me calo nesse momento e vamos te ouvir. Muito obrigada, Sérgio. Bom, eu comecei a minha história com a psicologia muito criança ainda, viu, Sérgio? Na verdade, assim, a partir dos 9 anos de idade, eu comecei a me interessar muito pelos fenômenos da mente humana. Eu lembro que eu tinha uma amiga que nós ficávamos lendo sobre parapsicologia, poder da mente humana, como fazer telepatia. A gente ficava fazendo uns treinamentos. Eu vou pensar uma palavra e você tenta adivinhar. E depois a gente fazia isso de longe, né? Mas a verdade é que eu sempre fui muito motivada pelos efeitos da mente humana. Eu queria saber sobre isso, eu queria entender como é que isso funciona, né? E eu sempre tive um lado muito, assim, de acolhedora com os amigos, eu sou muito extrovertida, né? Então, eu sempre falo muito, eu sempre fui, a reclamação da minha mãe na escola era que eu era muito tagarela, né? Porque sempre fui falar muito, e quem fala muito acaba ouvindo também, né? Acaba dando oportunidade para o outro se comunicar. Então, eu acho que, assim, desde criança, eu me lembro de ter essa vontade, né, de conhecer o cérebro humano e essa vontade de poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu tinha isso em mim. Eu acho que, eu não sei se fui eu que escolhi a psicologia, eu acho que a psicologia que me escolheu, né? Eu já tinha essa vontade, esse interesse, então eu sabia que o meu negócio era com gente. Não sabia o que eu ia fazer, que faculdade, eu nem tinha noção de nomes de curso, mas imaginava que seria com pessoas, né? Então foi muito, muito cedo, eu acho que é um grande privilégio. A maioria das pessoas, isso não acontece. Eu trabalho com orientação de carreira, orientação profissional também, e às vezes as pessoas falam, puxa vida, eu não sei o que eu quero, eu não tenho noção. E eu falo, tá tudo bem de você não querer, né? Porque a grande maioria das pessoas realmente não tem isso muito claro. Eu acho que eu tive uma grande oportunidade de vir com isso, talvez como missão de vida já mesmo, né? Sim. Então, desde o início era isso, assim, desde criança. Quando eu fiz colegial, eu tive aula de psicologia no colegial, no antigo colegial, ensino médio hoje. E quando eu tive aula de psicologia, ali eu entendi que era isso mesmo, que era exatamente o que eu queria fazer para a minha vida. E já entrei na faculdade com 17 anos, muito nova, mas já querendo rapidamente também conhecer mais, além da faculdade, queria fazer outras coisas, né? Entendi que não podia trabalhar na área, porque por ser na área clínica, não teria como. Mas o que eu fiz, assim, no segundo ano da faculdade, eu já comecei a fazer parte de grupos de estudos sobre programação neurolinguística. Isso foi no ano de 86, que a PNL estava nascendo, né, nos Estados Unidos, e aqui Perfeito. no Brasil tinha alguns profissionais que tinham feito cursos lá e estavam aqui
fazendo estudos, porque não tinha curso aqui, não existia ainda cursos aqui. Mas eu já detectei uma pessoa, já fui fazer parte de um grupo de estudo, porque eu queria saber essas coisas do fenômenos, né, da mente humana. E já procurei estágio, né, a partir do 3º ano também, na área de RH, que era o único lugar que dava para trabalhar. E Sim. foi muito importante ter feito esse estágio, porque ter feito esse estágio me deu a oportunidade de vivenciar um pouco a área da psicologia dentro da empresa. Tive a oportunidade de fazer estágio numa multinacional, isso fez muita diferença também, porque aí eu tive bons orientadores, né, no estágio. Perfeitamente. Foi bacana. E durante alguns anos eu ainda continuei em RH, né, porque realmente acabou sendo um meio de trabalhar. Mas quando eu concluí a faculdade, eu decidi, já sabia que o que eu queria era a área clínica. Então, eu comecei a fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Já tinha iniciado a formação, daí mais para frente fiz a formação em neurolinguística, em PNL, né? Fiz em 2 escolas, inclusive, aqui no curso, cheguei né, me tornei Master Practitioner, dei muito curso de neurolinguística, tanto aberto quanto para empresas, porque como tive essa experiência em RH, pude levar essa experiência de atender empresas. Então, durante muitos anos, até pouco tempo atrás, eu atendia empresas também, levando tanto a parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento do negócio, mas também os conceitos da neurolinguística, né? Mais para frente, eu fiz a formação em hipnose, porque eu achava que eu sabia tudo já do cérebro humano, porque eu tinha estudado, né, bastante neurolinguística. Falei, bom, já sei tudo, mas vou fazer o curso para ter o diploma. Quebrei a cara porque entendi que não sabia nada, sabia muito pouco. E foi muito bom, fiz uma formação também bastante enriquecedora, né, numa escola, única escola que teve o aval do Conselho de Psicologia para se ter o curso, né, e se tornar um especialista, que é o Instituto Milton Erickson. E aí fiz, né, a formação em hipnoterapia, e fiz. Depois a formação é longa, porque você faz o curso, depois você tem que fazer supervisão clínica, você tem que fazer atendimento, você tem que passar pelo processo, mas foi muito bacana. E mais para frente, eu fiz a formação em coaching, porque como eu tinha esse lado empresa, esse lado RH, dava consultoria para a empresa, atendia no consultório, muitas pessoas me procuravam para fazer orientação profissional no consultório. Então, eu fui fazer a formação porque falei, poxa, eu preciso, porque algumas pessoas perguntavam, onde você fez o curso de coaching? Eu falava, não, mas eu não sou coaching. Não, mas você está atuando como coaching? Sim, eu estou atuando, mas eu não tenho. Falei, quer saber? Eu vou fazer a formação. E fiz a formação na Sociedade Brasileira de Coach, que foi também muito bacana, muito enriquecedor, e me acrescentou, porque sempre acrescenta, né? Então, venho aí atuando nessas 3 áreas. Mas, realmente, a área clínica é a minha principal atividade, é meu xodó, é onde eu acho que eu faço diferença na vida das pessoas. E dentro da terapia, eu uso um método que chama psicoterapia estratégica. Então, é muito focado na queixa da pessoa. Porque eu penso, sabe, Sérgio, que hoje em dia nós estamos vivendo eras, momentos, e que as pessoas querem resultado, as pessoas querem resolver as coisas, as pessoas não querem uma terapia de 10 anos, 20 anos, né? Eu soube que Vinícius de Moraes ele fez psicanálise por 25 anos, indo 4 vezes por semana no analista. Hoje isso não dá mais, é inviável. Do ponto de vista tempo, do ponto de vista dinheiro e do ponto de vista resultado mesmo, né? Então, eu acabei optando por esse método que, assim, me dá a oportunidade de ajudar as pessoas de uma forma um pouco mais rápida. Isso não quer dizer que é mágico. A hipnose é uma ferramenta dentro da terapia, então não existe terapia de hipnose, não existe isso. É uma ferramenta, é um recurso que você pode usar dentro da terapia, assim como algumas técnicas da neurolinguística também. E é isso, e venho nesses 30 anos de experiência clínica, muito feliz, muito realizada, devo tudo que eu consegui materialmente, né, espiritualmente também, eu acho, foi a psicologia, porque tive a oportunidade de trabalhar, ganhar dinheiro, ajudar as pessoas, que vai muito de encontro com o meu propósito de vida, né, que tem a ver com fazer diferença na vida das pessoas e ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Você comentou logo no início, né, a questão do propósito de cada um e a missão de cada um, né? Não só materialmente falando, mas espiritualmente falando, né? E isso hoje está
a gente está assim, muito frente a frente, a gente vai entrar na questão da crise, né? E no burnout especificamente, a gente está sendo colocado frente a frente com uma coisa chamada morte, né? Que a maior parte das pessoas parece que deixa para frente, isso não é agora comigo, eu vou viver muito tempo, e de repente estamos vendo muitas pessoas partindo, né, do mundo material, da nossa vida material de relação, em função do Covid-19. E várias informações, vários fake news, vários atrasos. Aí advém a questão que nós chamamos de crise, né? Que pode se manifestar de várias formas. Pode se manifestar, seja através de um medo, né? Seja através daquele receio de você estar na rua, de você encontrar com as pessoas, de você sair para o trabalho. Muitas pessoas foram colocadas em casa, aí vem outros problemas, vem as crises, né, de home office, que você tem o marido, a mulher, os filhos, muda-se a rotina, empresas que praticamente empurraram os funcionários para casa, e agora tem uma nova leva aí de empresas que estão querendo contrabalançar, não sei se você leu isso, o home office, né, o próprio Google, o Spotify. Cara, nada disso. Vocês não vão ficar em casa de home office pro resto da vida, não. Vocês têm que ir 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos. Que é o conceito, na verdade, do teletrabalho, né? O teletrabalho, isso. Você precisa ir 2 vezes por semana ao escritório. Eu acho muito válido isso, porque a interação humana ela é muito importante, né? Nada substitui. Então, essa questão aí, como é que nós, seres humanos, podemos entender, né, uma crise? O que seria uma crise? E como é que a gente pode lidar com uma crise, seja ela qual for? Né? A crise seria assim, um primeiro desequilíbrio? Seria como é que você entende, né, pela parte aí da sua especialização, de tudo que você trabalhou até hoje, da sua experiência, como crise, principalmente agora agravado com a pandemia, né? É interessante, né? Porque a palavra crise, né? Não sei se você teve a curiosidade de pesquisar, mas ela vem do grego, né? Crisis, né? K-R-I-S-S, crises. E que tem a ver com... ela foi, na verdade, trazida para o termo médico, né? Que é aquele momento exato da mudança. Então, ou o cara vai morrer, ou o cara vai se curar, né? Então, ele está na crise. É aquele momento que vai dar o fechamento da história, né? A palavra, a etimologia da palavra. Eu gosto como eu sou especialista em neurolinguística, então as palavras, para mim, elas sempre serão muito importantes, porque a gente vai sempre ter os nossos significados mentais sobre as palavras e é em cima disso que a gente vai agir, que a gente vai ter o nosso comportamento. Então, quando a gente pensa, né, na palavra crise, que tem a ver com esse momento da definição, momento de virada, né, momento de transição, e na China, né, parece que a palavra crise tem a ver com oportunidade, né? A tradução Sim. da palavra é oportunidade. Então, eu gosto de pensar nesse contexto, né, de crise como um momento de decisão e assim, da gente poder tomar as rédeas das decisões da nossa vida para a gente poder fazer de um momento, ou um momento onde você vai pirar, ou um momento onde você vai fazer algo para mudar. Sabe que quando começou a pandemia, Sérgio, na primeira semana, eu entrei em crise. Eu fiquei, assim, meio estagnada. Eu tive uma sensação de juízo final. Eu tive uma sensação de juízo final, porque na minha cabeça eu não entendia direito, eu achava que o vírus estava no ar, que a gente ia sair na rua e todo mundo ia ser contaminado, né? E eu me lembro de ficar uma semana meio confusa com isso. Sorumbática, né? Você está assim, sorumbática, mas teve um momento estática, paradona. Exatamente, porque a crise faz isso, né? A crise te congela, ela te estagna. Você fica ali, você fala, e agora? Eu morro ou eu faço alguma coisa? E eu tive essa experiência e me lembro muito bem de ter um momento, eu faço meditação há algum tempo, e eu fiz uma meditação, né, com aquele sentimento que eu estava ali, e eu me lembro de ter essa percepção e falar assim, puxa, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou fazer parte do problema e vou ficar chorando, vou parar a vida, ou eu vou ajudar as pessoas que eu sempre ajudei, porque os meus pacientes todos desesperados, né? Eu tive que migrar 100% dos meus atendimentos para o online, que eu te confesso que eu tinha um pouquinho de resistência, mas eu fui obrigada e vi que deu muito certo, funcionou super bem. Então, eu tive que migrar com os pacientes para o online e as pessoas muito assustadas. E eu falei, bom, eu sou a pessoa que vou poder ajudar essas pessoas que estão pedindo ajuda para elas não pirarem, porque senão vai todo mundo aqui pirar. E eu me lembro de tomar uma decisão
de fazer a diferença, de poder ajudar as pessoas. E acho que foi muito bom ter feito isso, porque isso me impulsionou para acolher as dores dessas pessoas e levar positividade. Foi nesse momento que eu comecei as lives, que eu falei, não, eu preciso levar boas novas para as pessoas, né? Eu preciso levar esperança para as pessoas. Então, realmente, a crise, ela acontece com todos nós, tanto no aspecto saúde, no aspecto como é que estamos, né, na nossa saúde, mas isso também acontece nas crises, né, financeira, profissional, familiar, como você bem colocou. Eu acho que a gente está num momento onde nós todos tivemos a oportunidade de, cada um do seu jeito, da sua forma, teve essa oportunidade de vivenciar uma crise no sentido mais profundo da palavra. Porque Sim. o vírus pega todo mundo, Sérgio. Se você não teve Covid, o vírus vai te pegar no financeiro. Se não te pega no financeiro, ele te pega no relacionamento familiar. Se não te pega no relacionamento familiar, se você está sozinho, ele te pega na solidão. Então, o vírus, ele atinge todo mundo. Mesmo você não ficando doente, efetivamente, fisicamente falando, mas ele afeta o seu psicológico, ele afeta o seu financeiro, né? Ele afeta a sua autoconfiança. Então, realmente, nós estamos vivendo uma era de grande chacoalhão coletivo para a gente... Aí eu já entro um pouco as minhas crenças, né? De achar que isso é para o nosso bem. Eu acho que tudo que acontece sempre é para que a gente possa fazer melhores escolhas. Mas esta oportunidade que a gente está vivendo, de crise, é realmente um momento da gente fazer uma decisão muito pessoal, né? Como eu fiz a minha escolha de ajudar, eu acho que cada um pode. E eu vi muitas pessoas desistindo, né? Desistindo da vida, desistindo da luta, desistindo e partindo mesmo, né? Pessoas que chegaram efetivamente a partir. Mas quando você conversa com os médicos, muitos falam, as pessoas morreram mais por medo, mais por ansiedade, mais por achar que, nossa, a cabeça interferiu muito mais do que o próprio corpo físico. O corpo físico até teria alguma condição, mas a parte mental realmente foi muito afetada. E não só as pessoas que adoeceram de Covid, mas o pós-Covid, né? Porque a gente tem hoje um enxame de pessoas que tiveram a doença ou não tiveram a doença, mas foram afetadas pelo vírus de qualquer forma, com muitos problemas psicológicos, né? Nós já tínhamos como a depressão sendo a maior doença que afeta, né, o planeta todo, mas hoje eu acho que a gente, acho que além da depressão vem a ansiedade, né, vem o burnout, complementando aí, né, dentro após essa grande crise que todo mundo está vivendo e que nós ainda estamos nela, ainda vamos ficar um tempo. Então, quanto antes tomarmos uma decisão de fazer dessa situação um momento de vida, de cura, e não de morte, e não de entrega, né, não de desistir, eu acho que quanto antes a gente fizer tomar essa decisão, mais rápido nós vamos sair da crise. Para a gente retornar melhor do que quando entrou, né? E realmente é um desafio muito grande, né? Como se fosse aquela ave fênix que mergulha lá no fundo lá e sai voando, né? E aí, à medida que ela vai voando, as asas vão sendo limpas e ela sai livre, leve e solta, né? Então, falamos de crise, né? Lembrando as pessoas que estão chegando aqui, né? A nossa live está sendo transmitida ao vivo. Estou aqui com Rosângela Cassiano, né, diretamente de São Paulo, @Rosângela Cassiano, psicóloga. Eu aqui, @Sérgio Taldo. O tema de nossa live é crises e burnout durante a pandemia, né? Os problemas que estamos enfrentando e possíveis soluções, trazendo dicas para você que estão assistindo aqui, né, a nossa live e também para aqueles que vão assistir depois, né? Tem aqui o nosso amigo Pereira, né, dizendo que limão, limonada, né? A gente tem que aprender, né? Acho que é uma menina aqui, PHDOS Pereira, né? Não, é Pedro Henrique dos Santos Pereira, é um amigo meu. Pedro Henrique. A fotinha tá pequenininha aqui. Bastante amigos aqui, né, Sérgio? Que legal. Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Isso. E aí Rosângela, a questão do burnout, né, seria uma situação extrema, porque começa com aquele medozinho, né, a depressão, para quem já leu alguma coisa, pode começar desde o momento em que eu mando uma mensagem para você e você não me responde. Poxa, a Rosângela não me respondeu, será que ela está
fazendo alguma discriminação, ou eu passo do outro lado da rua, cumprimento você, você dá um oi assim seco, nossa, mas ela não me cumprimentou. Aí começa um pequeno probleminha, uma pequena tristeza, uma pequena coisinha que não vai se resolvendo até a situação se tornar patológica, né? E o burnout aí, né, ele pode se manifestar de várias formas, né? Seja ele emocional, seja ele físico, seja ele psicológico. Tá com você aí, né, esse termo, no caso aí do inglês, né, que seria, acho que apagão, né? Você realmente apagar. Queimar por completo, né? To burnout, né? O queimar você por queima, completo, né? Você queima. Pois é, e o que a gente pode fazer para prevenir, né, para que a gente não tenha um estado como esse? É interessante a gente, né, pensar que o burnout, assim, se a gente for fazer um resumo, né, bem simplificado, né, do que é, do conceito, o burnout tem a ver com excesso por estresse, né? Então, lembrando que estresse, muitas pessoas confundem, né, estresse como uma coisa negativa, mas a palavra estresse, ela tem a ver com atividade. Então, estou estressada, estou com muitas atividades. Só que quando isso chega a um nível patológico, né, que esse excesso te traz fadiga, esse excesso, ele acaba se tornando algo que te paralisa, né? Acaba se tornando uma exaustão completa. Então, aí a gente está já pensando na síndrome do burnout como distúrbio psicológico, né? Então, assim, é legal a gente ter essa diferença, porque quando você falou da história às vezes a pessoa fica preocupada se o outro não está dando atenção, tal, e começa a ter vários pensamentos e, né? Puxa, será que ele não gosta de mim? Não vai me ligar? Não vai me responder uma mensagem? Mandei uma mensagem, não respondeu para mim. Isso a gente está falando de ansiedade, né? E a ansiedade, todo mundo tem um pouquinho. Ficar ansioso, porque, daqui a pouco eu vou começar a minha live com o Sérgio, né? Até te mandei mensagem, Sérgio, eu tô aqui prontinha e tal. Então, essa ansiedade é normal, tudo bem. O ruim, tudo é sempre o excesso, né, Sérgio? Então, assim, quando a ansiedade chega num ponto que te paralisa. Então, quando você tem excesso de atividade, chega a uma exaustão, né, extrema, chega a ter uma fadiga realmente por esse excesso de ações e de atividades que você tem. E aí você ainda dá mais ansiedade, quer dizer, aí é um prato perfeito para adoecer mesmo, né? E é interessante, sabe, Sérgio, porque o burnout é uma coisa que começa muito devagarzinho. Não é algo que você hoje acordou e, nossa, tive uma crise. Porque, por exemplo, crise de ansiedade ou crise do pânico, às vezes a pessoa ela tá ali, tá vivendo uma vida normal e um dia ela tem uma crise, ela acorda, o coração tá palpitando, ela passa mal, ela vai querer ir pro hospital, porque é um negócio que vem, né? Emerge, de repente acontece. O burnout, não. Ele vai vindo devagarzinho, não é do dia para a noite. É um processo. Você começa a se sobrecarregar com atividades, às vezes, do trabalho, atividades de casa, né? Especialmente nós que estamos muito fazendo home office. Então, você tem o seu trabalho e no home office você deve muito bem saber que as empresas, especialmente, estão pedindo muito mais, né? As entregas, elas estão sendo muito mais cobradas, então não é só você fazer o seu trabalho, é você fazer o seu trabalho no nível de excelência, no nível de qualidade, uma cobrança altíssima, né? Então, as pessoas que têm a oportunidade ainda de trabalhar em casa com muita angústia pelo resultado, muito medo de perder o emprego, muitas vezes, as pessoas que tinham negócios próprios, que tiveram que se reinventar. Então, é muito bonito, né? Vamos nos reinventar. Como? O que eu posso fazer para me reinventar? Né? Eu tinha uma loja de acessórios de bijuteria. O que eu vou me reinventar? Faz um site. Não, já tem o site. Você tem que se reinventar. E vai vender para quem? De que maneira? Como? Exato. Qual o investimento? Então, aí você vai ter que tornar o site, né, primeiro colocado na busca do Google, tem todo um investimento, você vai contratar uma agência. Eu, inclusive, estou para refazer aqui meu site também. Estou até com um pouco de critério, quero recolocar ele no ar. Tem um amigo meu no Rio que está estudando para mim. Mas não vou entrar em burnout e nem vou entrar em período de ansiedade. Porque eu também estou resolvendo uma série de coisas, até comentei num desses vídeos aí, veio entre janeiro, né, entre dezembro e janeiro, algumas coisas de família, né, que me tomaram e ainda estão tomando um tempo,
Então a gente quer fazer algumas coisas, mas eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, e é sim. como eu falei no início da nossa live, estou até observando algumas coisas offline, né, para tirar um pouco esse overload de telas, que eu tive uma live ano passado com a professora Marta Gabriel de São Paulo, né, a gente soube que ela já teve um burnout, né, ela já infartou, né, colocou stent, porque ela trabalha muito, é muito requisitada, viajava, talvez esse ano não esteja viajando tanto por causa da pandemia. Nós temos um limite humano, né? E o nosso cérebro, né, precisa também repousar. Nós precisamos dormir, a gente precisa se alimentar bem. E só um parênteses aqui, né, ao vivo e a cores. Mas é perfeito o que você está falando, porque, inclusive, uma das coisas que causa o burnout é o excesso no celular. Sim. Comprovadamente, porque realmente as pessoas hoje elas têm ficado 18, 20 horas no celular, ou no computador, numa telinha que seja, no notebook, Uhum. E esse excesso do celular é uma das principais causas que tem provocado o burnout nas pessoas, porque as pessoas pensam que burnout é só aquele cara que trabalha 12 horas por dia com uma carga pesada, mas o burnout é um conjunto de atividades que você faz que te sobrecarrega. E mesmo que você estiver jogando no celular, você está processando Você está o seu ligado ali cérebro. naquele negócio ali, exato. Não, porque entra uma mensagem no WhatsApp, recebe um e-mail, é uma informação de rede social, é um Facebook, é um Twitter, é uma mensagem no LinkedIn. Você fica como se fosse levado, né, a responder aquilo. Né? Até já comentei numa das lives anteriores, né? Tem um livro que se chama, talvez eu não vou me lembrar o título em inglês, mas é basicamente o seguinte: o que a internet está fazendo com nossos cérebros? A geração superficial. A gente é levado a ter uma geração superficial, porque o próprio autor do livro ele comenta que o seu cérebro começa a ter estímulos, né, ou vontades, como se fosse um processador de computador que está o tempo todo recebendo informação e você tem que processar. Se você não recebe nada, poxa, por que eu não recebi nada? O que está acontecendo? Então é como se fosse um efeito reflexo. Você não recebe ou não processa as informações de uma maneira normal. Sim. E aí vem as ansiedades, vem o burnout e a pessoa fica doente, né? Sim, porque assim, realmente eu ouço algumas pessoas falarem assim, em casa aqui, na minha casa, meu marido gosta de joguinho no celular, e eu falo para ele, mas você tá no celular? Ele fala, não, mas eu tô jogando. Eu falo, mas jogar é estar no celular, né? Parece que é uma coisa que você pensa que você está descansando, mas você não está descansando a sua mente, porque tem uma diferença entre dormir e descansar. Dormir, a gente tá, né? Existe o repouso do sono necessário para a gente repor as nossas energias, enfim. Isso não é dormir, não é descansar. O descansar, Sim. para eu descansar, eu preciso estar ocioso, eu preciso estar parado. Eu preciso estar relaxando, eu preciso estar estar interagindo, especialmente com uma telinha, né? Então, realmente, assim, a gente percebe que a pessoa, quando ela começa a entrar nesse processo do burnout, que isso às vezes se dá para um cuidador. Então, pessoas que têm pais idosos que dependem 100%. Então, a pessoa está ali, é um filho ou é um profissional da saúde mesmo, que está ali com aquela atenção o tempo todo naquele pai, naquela mãe, naquela super preocupação, isso pode provocar um burnout, né? Ou você tem um filho deficiente que está ali, que você precisa de cuidar, isso pode causar um burnout. Mas também os filhos em casa fazendo aula online e as mães, os pais tendo que trabalhar, cuidar da casa e ainda ajudar os filhos na tarefa do online. Então, é um excesso de atividades que, poxa, mas você tá, é a sua vida, não tem muito o que fazer. Mas esse excesso pode levar ao burnout, né? Pode te causar essa exaustão extrema que vai te dar fadiga, que vai mexer com o seu sistema imunológico, que vai te dar alterações cardiológicas, possivelmente, vai aumentar a sua pressão arterial, pode mexer com a sua, inclusive a sua glicemia. Então, assim, pode provocar tantas outras coisas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental é extremamente avassalador. Porque uma pessoa que ela realmente tem um diagnóstico de burnout, que também não é fácil fazer o diagnóstico,
Porque às vezes a pessoa, eu tô com burnout, mas calma, você tem que passar por uma avaliação médica, você Uhum, tem que sim. passar por uma avaliação com psicólogo, você tem que passar por uma avaliação talvez com psiquiatra, para daí a gente fechar o seu diagnóstico e entender quais são os melhores recursos para você poder melhorar. Mas uma vez que tem o diagnóstico, essa pessoa ela está sofrendo muito, ela está com a vida praticamente paralisada, porque a pessoa, quando ela chega nesse ápice de exaustão, né, por excesso de atividade, ela paralisa totalmente. Aí ela não consegue mais falar, ela não consegue mais trabalhar, ela não sai da cama. E começa a afetar a sua parte cognitiva. Uma coisa que, de repente, você faria em 20 minutos, quando você vê, passou 2 horas e você já está ali, você não sabe mais como fazer aquilo. Você foi, voltou e não terminou nada. Né? Você começa a lavar a louça, aí você vai cuidar da pia, aí você vai atender o telefone. Então você não termina nenhuma atividade, e não é por uma incompetência, é porque você está num estado de exaustão que afetou a sua parte cognitiva. E aí você Sim. não dá conta mesmo de fazer as coisas, né? Isso eu tô falando, são sintomas que a gente vai percebendo, que é assim que as pessoas percebem, porque dificilmente a própria pessoa percebe que ela não está bem. Geralmente é alguém da família que fala, você tá muito estressada, você tá ansiosa, será que você não precisava procurar uma ajuda? E normalmente as pessoas falam, não, eu tô muito cansada, é muita coisa, eu tô fazendo muita coisa, eu tô muito cansada. Mas, muitas das vezes, esse cansaço, ele já se tornou mesmo um problema de uma crise psicológica, né? Que vai realmente, é uma síndrome de vários sintomas, né? Então, você precisa parar e fazer essa autoavaliação para procurar ajuda. Porque o jeito que a gente começa a melhorar, sair desse processo, tanto para crise, para ansiedade, por burnout, o caminho é um só. Primeiro, é da autopercepção. É eu começar a me observar. Puxa, mas antes eu conseguia fazer isso em 20 minutos, agora eu estou fazendo 2 horas, não estou dando conta. Puxa, mas Uhum. qualquer coisa está me deixando muito irritada. Puxa, mas eu estou brigando com a minha família o tempo todo. Nossa, eu estou de saco cheio do meu emprego, eu estou querendo largar tudo e eu não posso largar tudo. Nossa, quer dizer, você começar a se perguntar o que você está sentindo. Como que está? A gente precisa desenvolver o quanto antes essa autopercepção. Eu acho que é muito rico a gente ter essa oportunidade de se auto-observar, sabe? De fazer perguntas para nós mesmos. E se você tiver dificuldade de responder para você, aquela pessoa que vive com você vai ser ótima para te dar esse feedback, né? Porque as pessoas não são muito abertas para feedback, né, Sérgio? As pessoas, elas têm muita dificuldade em ouvir críticas. Mas eu vou te dizer que isso faz total diferença na nossa melhora, na nossa cura, no caminho da saúde. É você ter a oportunidade de ouvir um pouco o que o outro tem a dizer sobre você e você também fazer essa reflexão. Porque normalmente as pessoas que estão em burnout, elas começam a entrar num processo tão difícil mentalmente falando, que elas não veem saída. Elas acham que Sim. não tem saída. E muitas delas acabam pensando na única saída, o suicídio. Uhum. Ou as drogas, ou o álcool. O número, assim, o que aumentou, né, das pessoas consumindo álcool na pandemia agora, né, nesses últimos tempos de pandemia. Por quê? Porque é uma forma de relaxar, mas é uma forma também de você anestesiar, de você tirar toda aquela carga emocional. Então, só que sim, tudo em excesso vai fazer mal. Então, a gente tem visto muita gente se automedicando, muita gente usando, às vezes, né, o uso de drogas, e muitas vezes pessoas também pensando no suicídio. E se não for um suicídio efetivamente, que vai lá e se mata, mas um suicídio devagarzinho, sabe? Então a pessoa começa a se alimentar mal, ela passa a não cuidar da própria higiene, ela começa a não cuidar das coisas dela, ela vai se entregando, né? Então, é importante a família ficar atenta e entender que não é frescura, porque é difícil para a família também. Porque a família Também, sim. olha e fala Uhum. assim, ai, vamos lá, força, né? Vamos lá, não Você pode vai superar desanimar. isso, não pode ter esse desânimo. Tá cansado de quê?
Cansado de quê? Tá em casa? Você tá em casa, tá cansado de quê? Né? Mas, assim, independente, né? Hoje a gente está falando de pandemia, mas independente, burnout vai continuar existindo, mas as pessoas nas empresas, as pessoas na vida cotidiana, nas famílias, elas sofrem esse tipo de estresse, elas sofrem esse tipo de pressão e que elas se sentem realmente sem esperança de se tratarem, de buscar ajuda. Então, primeiro ponto, né? Eu acho que é desenvolver a autopercepção, buscar uma ajuda com médico mesmo, assim, fazer uma primeira avaliação clínica para ver os seus índices todos, para fazer um check-upzinho. Claro, assim, né? Pode ter gente que fala assim, poxa, Rosângela, mas eu tô sem plano de assistência médica, eu não tenho nem médico agora para ir. Mas assim, a gente aqui no Brasil nós temos o SUS, que por mais que há reclamações, o SUS é maravilhoso, assim, acolhe a todos, né? Nós temos alguns médicos que se dispuseram a atender gratuitamente. Não sei se você chegou a ver isso, Sérgio, mas tem alguns médicos, alguns sites, né, que as pessoas se dispuseram a fazer um atendimento online, remoto, ou por um preço mais acessível, ou com valor social. Eu mesma criei no meu site, né, como psicóloga, um serviço de psicoterapia com valor social. Porque o que acontecia? Muita gente me procurava, muitos com crises, muito com pânico, muitos com burnout, queriam fazer a psicoterapia, mas não tinham condições de pagar por conta desse momento. Então eu falei, poxa, vou montar aqui algo para poder ajudar essas pessoas. Então eu criei no meu site um programa de psicoterapia com valor social, onde eu reuni um grupo são 12 psicólogos, todos especialistas, com experiência profissional. Na verdade, eles que atendem, né? Eu só fico aí no comando de ajudá-los e orientá-los. A gente tem um grupo de supervisão clínica que eu dou apoio para eles, mas eu consegui juntar para quê? Para realmente poder dar suporte para essas pessoas que precisam da avaliação médica, precisam da ajuda psicológica e precisa tomar uma consciência de que eu posso fazer algumas atividades que vão me ajudar a minimizar ou me restabelecer a saúde. Que é o quê? Eu vou ter que falar da atividade física, Sérgio, porque não existe outro caminho, gente. Não existe. Eu sou uma praticante da caminhada hoje. Eu sempre pratiquei atividade física, mas hoje eu sou adepta da caminhada. Eu faço caminhada 7 dias na semana, eventualmente 6. Né? Vou te dizer que fazer as caminhadas, para mim, foi um dos melhores benefícios deste momento, porque você sai um pouco, né? Você vai para o ar livre, você toma um pouco de sol, você olha as pessoas e você sabe que a gente, quando está caminhando, a gente tende a movimentar muito os olhos, né? E essa movimentação dos olhos, para você ver, para atravessar a rua, para você ver as placas, o cachorro que passa, a árvore, isso em termos neurológicos, isso ativa o seu cérebro para você criar muitas sinapses. Isso traz um alívio, isso produz endorfina, serotonina, que são os hormônios do prazer. Então, a atividade física não é para ficar bonito e magro, porque eu não estou magra, eu estou fazendo atividade física e não estou magrela, né? Mas a atividade física é pela nossa saúde, é pelo nosso bem-estar. Então, assim, atividade física como número 1 da vida. A gente tem que parar de pensar em atividade física como algo de estética. Eu fiz uma live com um amigo, muito legal, vou até te indicar para você fazer live com ele também. Ele tem um site que chama Munduki, e ele é um personal, um professor de academia, né? Mas muito experiente, e ele trabalha com o conceito da saúde original. Então, ele diz assim que nosso corpo ele tem plenas condições de ser saudável, mas para isso a gente precisa movimentar o corpo, a gente precisa criar essas condições para ele ser saudável. E eu vou além, eu acho que o nosso corpo é a nossa mente, nasceu para ser saudável. Então, mas para isso a gente precisa fazer algumas ações. Então, a atividade física, você cuidar da alimentação, Sérgio. Isso não é blá 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 de profissional da saúde. O que você come é o que vai. O seu corpo é o que você come. Então, se você come saudavelmente, você vai ter uma resposta física saudável. Você vai ter uma resposta mental saudável. Então, atividade física, alimentação,
evitar as coisas que a gente sabe que não são boas, né? O que é? É o açúcar, sabe? O açúcar, principalmente, o sal, o excesso. Não é que eu estou dizendo que não é para comer açúcar, não é para comer um doce. Eu também como doce, eu também gosto de sal, mas eu estou falando do excesso, né? A gente tem que nos modelarmos a ter uma atitude de consciência do que a gente come, porque muitas vezes a gente come sem nem prestar atenção no que está comendo. Sem nem degustar, né? Quando você vê, não, já comi, né? Nem percebi, muitas vezes você está no computador e comendo aqui do lado, né? Muitas pessoas fazem isso. Então, assim, parar aquele momento para ter, sabe, um ritual mesmo na hora da comida, que, se possível, fazer uma micro-oração. Porque quando você se acalma e você para se alimentar, a absorção dos alimentos é diferente. O ritmo da sua digestão vai ser diferente. Então, é muito louco isso, que são coisas que todo mundo fala, mas às vezes a gente fala, isso aí é livrinho de autoajuda. Gente, não é, isso funciona mesmo. Não é mesmo. Funciona de verdade. Então, assim, atividade física, alimentação, você ter essa consciência do momento presente, meditação, porque assim, só para fechar, Sérgio, você já te dou a palavra. Sim. Meditação, lembrando que não é ficar 1 hora, não é nada disso. A meditação é você ter consciência do momento presente. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é Rosângela Cassiano, psicóloga, onde eu tenho alguns áudios de meditação guiada. Então, assim, de 3 minutos, áudio de 5 minutos, para você começar a praticar a meditação. Mas não precisa nem do meu áudio. É você botar uma musiquinha e ficar ali. Se você ficar 1 minuto, bota uma musiquinha calma, uma música calma, né? Não uma música pauleira, uma música calma, fica 1 minuto só prestando atenção na música e respirando. Pronto. Se você começar com 1 minuto, 2 minutos e vai aumentar até 5 minutos por dia, está resolvido a sua meditação. E por que a meditação é importante? Porque quando a gente medita, a gente baixa as nossas ondas cerebrais. E quando eu baixo as minhas ondas cerebrais, o meu processo mental, ele desacelera. Então eu descanso. E flui melhor. Eu descanso. E flui melhor. Exato. Tudo vai fluir melhor. O meu raciocínio vai ser melhor. Eu recupero as funções cognitivas. Então, assim, eu acho que a gente precisa, se for o caso, ajuda medicamentosa, ok. Mas se você é contra, como eu, que não gosto de tomar remédio, só tomo em extrema necessidade, vai para a meditação. E a última dica, Sérgio, oração. Porque a oração é um momento, e aí, gente, de acordo com a sua crença. Não, mas eu não sou religioso, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de momento de conexão com você mesma. Porque você não precisa fazer uma oração, Pai Nosso que estás no céu. Pode ser essa, se você não tiver outra oração. Mas pode ser aquela oração daquele momento de você com você mesma, com o divino que está dentro de você. Ou pode ser a oração do Pai Nosso, também não tem problema. Mas esse momento da oração, ele, de novo, ele é um ritual que te acalma. Então, percebe? Eu estou dando várias dicas de rituais para se acalmar. Porque a chave da nossa saúde mental não está numa medicação. Não está com o psicólogo também, nem com o psiquiatra. Está com a gente. O psicólogo, o psiquiatra, os remédios, eles podem ajudar. Mas quem vai fazer a continuidade desse tratamento e a cura, porque não é para você ficar fazendo terapia o resto da vida. Você tem que ir lá fazer terapia, resolver seu problema e tchau, próximo, entendeu? Mas para a gente manter a cura, né, sair da crise ou entender que crises acontecerão, não vão parar de ter crise, a gente vai ter outras crises. A diferença é como é que eu vou sair da minha próxima crise? Como é que eu vou lidar com a minha próxima crise? Como é que eu vou me comportar? Que pensamentos e sentimentos eu vou disponibilizar na minha próxima crise? E saber que é possível a gente ter um pouco mais de estabilidade mental, emocional e psicológica e espiritual. Maravilha, eu estou aqui realmente radiante, né? Estou deixando você falar, congelei aqui a nossa telinha, né? Estou tomando um chazinho aqui bem quentinho, porque Petrópolis está bem frio. Estamos aqui com Rosângela, @Rosângela Cassiano, psicóloga, e eu aqui, @Sérgio Taldo, né? No Control Café com o Sérgio Taldo, mais uma live, fazendo a nossa live de número 160. Né? A live dentro de alguns instantes termina, mas você pode mandar perguntas lá no nosso Instagram, através do LinkedIn, e Facebook, seja qual for a rede social que você utiliza, vai estar no YouTube também. E estamos aprendendo bastante coisa aqui
sobre crises e burnout, né? Antes de congelar aqui a tela, né, na Psi Silvana, né, Okazima, né, ela tem um comentário aqui. Um pouco antes entrou o responsável pelo nosso encontro hoje, né, que é o Leandro Martins. Ah, legal! Né, grande Leandro. Leandro está aí nos acompanhando na live. Né, muito obrigado pela sua participação, está sempre junto. Né? A Silvana, né, Okazima, ela comentou aqui o seguinte: o nosso corpo sempre busca homeostase, equilíbrio diante de todas as situações de estresse. Quando o corpo não dá conta desse equilíbrio, ele leva a vários problemas químicos e de comportamento. Né? Então você comentou, né, já deu várias dicas aqui, adiantou um pouco, né, algumas das nossas perguntas, sem problema nenhum. Nosso amigo Oswaldo Paiva, também de Petrópolis, né, e várias outras pessoas que estão com a gente aqui. Essa live, dentro de alguns instantes, estará disponível, né, para todos que queiram assistir, né, criando e perpetuando objetos de Petrópolis. Meu amigo Estevão Carvalho, também de Petrópolis, né, o próprio Leandro aqui, dizendo que está muito bom. Rosângela, aí vem aquela pergunta, né, fazendo isso tudo, né, e eu vou dar um pequeno adendo aqui, levou mais ou menos um ano, né, com essa pandemia, eu acabei de refazer meus exames aqui, mas eu tenho tomado, né, uns componentes aqui homeopáticos, né, e até a base de ervas, para imunidade, e até que um médico aqui de Petrópolis me receitou com relação à questão da Covid para fortalecimento da imunidade. O fato é, tem mais de 1 ano e meio, já vai fazer quase 2 anos, eu não tive gripe nenhuma, né, meu sistema imunológico está super bem, não tenho comido muito fora de casa, estou praticamente me alimentando em casa, então aquela questão de comida fora, gordura, você não sabe como é feito, as taxas, colesterol, triglicerídeo, HDL, LDL, aquela coisa toda praticamente se equacionou. E aí, por uma questão, né, médica também, que muitas das pessoas acabam tendo um baixo nível de vitamina D, né, a vitamina D fica nos barros, você pode ter algum componente aí, não é baixa estima, mas um pouco de falta de energia. Né? A minha vitamina D, que está um pouquinho baixa, já vou repor. Por que acontece isso? Segundo a minha médica, a pessoa teria que estar entre 10 e 3 da tarde, o corpo exposto 80%, acho que ninguém fica de 10 às 3 da tarde com o corpo exposto 80% para ter vitamina D a 70%. Né? Então, fora isso, meus exames deram super bem, e eu fiquei contente com isso aí, que eu estava tipo assim, não, vou deixar para fazer quando a pandemia acabar. Acabei refazendo os exames e deram super bem. E tenho procurado, obviamente, seguir tudo isso aí que você comentou, né? A questão da meditação também, não necessita 1 hora, né? Procurar dormir bem, né? Essa questão das telas, procurar equacionar o excesso de telas, dependendo do trabalho que se tem, dependendo do tipo de serviço que a pessoa faça, né? E aí vem aquela pergunta, né? Como é que a gente pode, em qualquer momento que seja, além disso aí que você comentou, e você falou uma coisa muito certa, a questão da oração, que nos leva a uma outra vibração, né? Uma frequência vibratória, como se você desse uma ordem subconsciente às células, do tipo assim, tudo está bem, se acalmem, chegamos aqui até agora, né? O fio de cabelo até a unha do pé, olha, acalma, fique tranquilo. E aí, com essa calma, com essa tranquilidade, e obviamente, se necessário for uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de um médico, complementa, você tem aquele seu diagnóstico e de repente vem aquele clique. Opa, vou fazer isso. Opa, eu vou ajudar nesse sentido. Opa, eu vou desenvolver um outro trabalho. Que inclusive eu acho que eu vou deixar até para um outro momento, numa outra live. Eu acho que você tem muita coisa para falar sobre o Rent-A-Bag BR, né, que é o aluguel de malas, que é um empreendimento muito legal, né, e a mala de vinho. E a gente foca, de repente, hoje nessa questão, né, das crises de burnout. E aí, nessa altura do nosso bate-papo, né, o que você pode deixar, né, de experiência ou de ideia, né, para que a gente possa verdadeiramente enfrentar tudo isso aí que está aí, e obviamente teremos outras crises, né, mas a gente manter o nosso equilíbrio, né, procurando o máximo possível estar bem consigo mesmo, que acho que isso é que é importante, que o resto tudo vem, né? O resto tudo vem. Sabe que assim, né, estou aqui pensando que a melhor forma, né, da gente recomeçar a vida, né, é quando a gente
adquire, ou quando a gente entende, ou quando a gente busca o nosso propósito de vida, né? Porque quando você tem um propósito de vida, e que o propósito tem a ver com objetivos, mas não é só isso, né? Cada vez que você perguntar, tá, mas o que é propósito? A gente tem que lembrar que propósito é você se perguntar, para que serve a minha vida neste mundo? De que maneira eu estou colaborando com o mundo? Porque não é só você para sua família, não é só você pela sua sobrevivência, né? Quando nós pensamos em propósito, a gente tem que ir um pouco além disso. A gente tem que entender que a sua palavra, a sua ação, a sua atitude, o seu trabalho, o seu carinho, o seu amor, a sua doação pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Quando eu era criança, eu tinha um desejo secreto de salvar o mundo. Sérgio, eu ainda tenho esse desejo secreto de salvar o mundo. Mas eu aprendi que se eu pudesse salvar uma pessoa, talvez eu esteja salvando o mundo. E salvar, não estou dizendo no sentido de resgate, mas salvar no sentido de estimular o outro a ser melhor. Então, eu acho que quando a gente define que a gente quer ter um propósito de vida, a gente consegue superar tudo, né? Porque crise a gente vai continuar tendo, problemas emocionais a gente vai continuar tendo, de vez em quando a gente vai ficar chateado, a gente vai perder pessoas, a gente vai passar por lutos, a gente vai passar por perdas financeiras, isso vai continuar acontecendo. A nossa perspectiva de crescimento do país é um pouquinho demorada ainda, então teremos que ter paciência, mas teremos que nos manter conectados realmente em buscar fazer da sua vida uma vida diferente, porque senão, assim, né, a gente está aqui para quê, afinal de contas? Para ganhar dinheiro, pagar conta? Assim, isso a gente dá conta, a gente faz. Todo mundo acaba dando um jeito, né? Até aquela pessoa... Eu tenho visto muitas pessoas na rua, né, Sérgio? Acho que você também tem um número muito grande de pessoas vivendo na rua, e você vê que não eram moradores de rua que foram sempre, são pessoas que foram, de repente, despejados de suas casas, que não têm trabalho, que estão ali tentando achar um jeito e que nem sabe direito por onde. Então, puxa vida, né? Será que você que está... Porque quem está aqui assistindo a gente está tendo uma oportunidade de ter um celular, de ter um lugar para estar. Então, um acesso à banda larga. Você é a pessoa... Um escritório. Você é a pessoa que está nos assistindo que pode fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então, às vezes, se você não tem um propósito como eu, né, que tem um propósito muito claro de fazer diferença na vida das pessoas, de ajudar as pessoas, mas comece por pequenas ações, sabe, com o seu vizinho, com um morador de rua, com um amigo, às vezes uma palavra amiga. Eu não estou falando de dinheiro, não, gente, eu estou falando de palavra amiga, de você ser aquela pessoa que vai virar luz na vida do outro. Então, eu acho que quando a gente se prontifica, mesmo com dor, viu, gente? Porque isso é mesmo com dor. Apesar da dor, apesar da crise, apesar do burnout, tomar a decisão de fazer a diferença e de se tornar luz na vida das pessoas. Então, não é difícil fazer isso, basta a gente querer. Porque, sabe, Sérgio, eu aprendi que quando eu ajudo o outro, eu ganho um benefício gigantesco, que é a gratidão da pessoa. E a gratidão de alguém por algo que a gente fez nos preenche de felicidade. Então, se você quer ser feliz, comece a desenvolver empatia, comece a desenvolver cuidado com o outro, né? Começa a ter uma atitude diferente. Eu acredito que tudo isso que a gente tem estamos passando ainda, isso aconteceu. Eu tenho uma crença muito especial que isso só aconteceu para o nosso crescimento. Então, que a gente cresça, que a gente pare de lamuriar, pare de chorar, pare de reclamar. Nossa, mas eu estou tentando fazer ajuda, mas eu não consigo. Então, você precisa de ajuda. Então, busque ajuda psicológica, busque ajuda né, nessas dicas que eu e o Sérgio demos aqui de alimentação, atividade física, oração, meditação. Porque se você praticar, vai dar certo. Não tenho a menor dúvida. E no finalzinho aqui, a minha sobrinha Bruna Piscinini, né, de Teresópolis, perdão, está aqui conosco também. E o Leandro Martins nos dando aqui, né, que aula sobre propósito. Eu sei que você tem uma reunião daqui a pouquinho, né?
Olha, a nossa live está chegando ao fim aqui, ó, the end, né? Estamos chegando ao término da nossa live. Adorei. Adorei. Mas, dentro de instantes, essa live, para quem não assistiu de todo, né, pode ver lá no meu IGTV, se tudo correr bem, se o Instagram não cair, se o Mark Zuckerberg não ficar chateado conosco. E vai estar também em breve lá no YouTube, @SérgioTaldo. Perguntas, né, para @Rosângela Cassiano, psicóloga, né, falou aqui com a gente, grata satisfação, prazer enorme te conhecer, né, de São Paulo. E eu aqui, @SérgioTaldo, e também daqui a pouco vai estar lá no Facebook, tem pessoas que usam mais o Facebook, o próprio LinkedIn. E, Rosângela, eu estava comentando na outra live, a gente estava pensando aqui em fazer uma reunião do pessoal que fez as lives, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso até o meio do ano, mas até o final do ano, todo mundo que fez as lives, vamos tentar fazer um grande encontro aí com todo mundo, para a gente trocar, né, informações, ideias, e estar sempre junto. E mais uma vez, Leandro, muito obrigado aí, Leandro, nosso anjo guardião que nos uniu. Rosângela, que você tenha uma ótima noite de quinta-feira, um restinho de semana muito legal, um final de semana, esperamos, não tão frio, e em breve a gente pode estar junto. Né? Eu acredito que você aí com o Rent a Bag BR, né, e o Mala de Vinho, você tem muita coisa para falar, e outros temas, né, da tua área de especialização aí. Você é sempre bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado, super gratidão. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Desculpa se não conseguimos ler aqui todas as mensagens, mas tanto eu como o Sérgio, a gente continua aí pelas redes sociais, né? Estou super sempre disponível para conversar, para trocar. Sérgio, foi um prazer enorme essa conversa com você. Estou muito honrada. Eu acho que a gente conseguiu falar. A honra é toda minha. A gente conseguiu falar de um tema que parece que é fácil, mas é muito doloroso. Mas eu espero que a gente tenha plantado sementinhas, né, de esperança de dias melhores. Eu acho que a gente vai ter outros encontros, com certeza, para tratar outros temas. Eu estou super à disposição. Legal. Muito obrigada, foi um prazer demais. E recomendações para novas lives, você pode recomendar quem você quiser. Aí a gente vai fazer contato. O canal está sempre aberto aqui. Tem novidades vindo aí. Um grande abraço para você, ótima noite. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.